para lá de especial, né, Dani? Sim, Estamos com certeza. com o nosso querido amigo e tendo essa honra agora, como advogado, poder bater um papo sobre um assunto muito bacana, envolvendo aí. Então, João Pedro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E espero que a gente possa bater um papo aí construtivo para o pessoal que está assistindo, né? E também levar um pouco de informação, que é o que a gente tem aqui como objetivo, e levar para eles até esclarecimento. Então a gente agradece a todos aí que estão assistindo, que está chegando agora. Se quiserem mandar pergunta no chat, fica à vontade, pode mandar que a gente tente esclarecer dentro do possível tudo. E nós separamos um tema hoje para falar sobre meritocracia, né? A gente escolheu um tema jurídico, demos outro nome para ele, que eu acredito que fica mais fácil até para a gente debater. Muito se fala desse termo meritocracia. Você tem que ganhar de acordo com aquilo que você trabalha, daquilo que você produz, né? E dentro dessa ideia, como que as empresas e os trabalhadores podem chegar num consenso aonde o trabalhador pode ganhar um pouco mais e a empresa, consequentemente, faturar um pouco mais. Esse conflito de um ganha mais do que o outro, um tem mais responsabilidade que o outro, sempre existiu. E a gente sempre vê que é um tema em muito debate, né? Então, tem muita guerras entre os empresários e os trabalhadores exatamente por isso. E pensando nesse cenário, existe um termo jurídico que chama PLR, né? E o que isso significa, como isso se dá? Eu até vou começar esse bate-papo jogando essa bomba, né, para o Dr. Denner explicar para a gente o que é a PLR, como que ela pode favorecer tanto o empregado quanto o empregador para que eles possam ganhar um pouco mais, né? Afinal de contas, não é errado ganhar um pouco de dinheiro, né? Com certeza, Roberto. Novamente, reitero aí boa tarde a todos, e inclusive para quem está nos assistindo. A PLR, ela é um mecanismo, ela é um instrumento de uma espécie de bonificação ao trabalhador em cima do lucro que a empresa obteve em determinado período, né? Por isso, PLR, participação dos lucros e resultados, ou participação nos lucros e resultados. Ela é uma forma, eu considero particularmente, de tanto a empresa como o trabalhador saírem ganhando. Por quê? A partir do momento que a empresa ela implementa o programa de participação nos lucros e resultados, ela incentiva o trabalhador a produzir mais. Logo, o trabalhador produzindo mais, a empresa vai ter mais rentabilidade, vai ter mais lucro. E esse lucro vai ser escoado, uma parte dele, repassado como uma forma de bonificação, de incentivo para os trabalhadores. É importante a gente fazer uma diferenciação aqui da PLR e da PPR, Programa de Participação nos Resultados. A PPR, Programa de Participação nos Resultados, e a PLR, Participação nos Lucros e Resultados. Apesar do nome parecido, a função dos dois são diferentes. No caso da PLR, ela seria paga para os trabalhadores caso a empresa tenha obtido lucro em determinado período. No caso do programa de participação de resultados, esse programa está diretamente atrelado ao cumprimento de metas de um determinado setor, de um determinado funcionário, um grupo de funcionários. Mas tanto um como o outro, a finalidade é bonificar o trabalhador pela produção que ele atingiu ou pela meta que ele atingiu, que resultou no aumento dos lucros ou no crescimento da própria empresa. É interessante, dentro dessa distinção que você fez, ficar claro, a questão é muito sutil, mas é interessante, faz toda a diferença na prática. Até mesmo eu falo quando converso com as empresas que perguntam, que tem isso como estratégia de bonificar os trabalhadores, né? O exemplo que a gente pode encaixar no que você mencionou, doutor, é que só teve uma falha ali na hora,
aqui para mim, por isso que eu vou só dar um acréscimo. Essa questão, cortou? teve um pedacinho aqui só da PLR e da PPR, parece né, siglas de partidos, mas não são. Elas têm essa ideia da PPR, Programa de Participação em Resultados. Independentemente se a empresa tiver lucro ou não, ela tem que pagar para esses trabalhadores aquilo que foi combinado. Né? Exatamente. Então, essa é uma prática pouco usual no dia a dia nas empresas. Por quê? A empresa não vai dividir com o pessoal dívidas. Então, ela não vai conseguir passar isso para as pessoas, para os trabalhadores. Por esse motivo, muitas vezes eles fazem a opção pela participação nos lucros. Todo lucro é bem-vindo, né? Então, a empresa vai fazer um tratamento assim, ó, se a gente tiver lucro, todo mundo ganha. Se a gente não tiver lucro e tiver prejuízo, dentro desse período que a gente combinou, ninguém ganha. Então, todo mundo perde. Vamos falar num português mais raso sobre o assunto, né? Lógico que o trabalhador vai ter o salário garantido, os outros direitos, isso não altera nada. Isso é bom que fique claro, que a gente não pode substituir o salário da pessoa por uma PLR. A PLR, como o doutor disse, é uma bonificação, é uma situação a mais, é um salário condição. Se a gente lucrar dentro daquilo que a gente propôs, ok, todo mundo ganha. Se não, mantém-se o mínimo. E aí, muitas vezes, doutor João, a gente percebe o seguinte, as empresas querem implementar isso, os trabalhadores também querem implementar, mas por onde começar? Eu posso combinar com os trabalhadores da minha empresa isso de forma verbal, num café, tomando um café lá, ó, a partir de agora eu vou pagar uma PLR. Ou existe um outro mecanismo que a gente tem que seguir? A aplicação da PLR, ela prevê alguns requisitos e alguns cuidados na hora da sua elaboração. Tem que se ter a empresa, no momento de aplicar a PLR, ela tem que seguir algumas diretrizes que a própria lei impõe, certo? Então, precisa ter um cuidado. Ela tem que ser escrita, tem que ser elaborada, com um planejamento estratégico de como vai funcionar, quais são as metas que os trabalhadores vão ter que seguir para que seja aplicado de forma correta e que tenha um andamento legal na aplicação. Existe essa forma, né, da gente fazer ela sempre no preto e no branco. O preto no branco, ele ajuda muito. E nós podemos fazer isso, só que o ponto que a gente tem que observar, existem, na verdade, 3 formas de trabalhar isso. Nós podemos fazer isso de forma interna, e aí nessa forma interna a empresa tem que ter necessariamente um representante dos trabalhadores. Então ela vai montar uma comissão, né? Ela pega uma comissão lá, pega 4, 5 pessoas, vamos montar uma comissão, nós vamos estruturar esse documento. Como você falou, tem que ser escrito. Então, na estruturação, participação deles e de um representante do próprio sindicato dos trabalhadores, para quê? Para que não exista nenhum tipo de vontade de passar a perna neles, né? Então, a lei fala, ela dá essa ideia exatamente para que a gente não estabeleça metas absurdas, intangíveis, dentro de uma razoabilidade. Por isso que é criado um comitê interno. E também, e isso acontece também, a gente vê com questão de convenções coletivas e acordo coletivo. Em convenções e acordo, normalmente também estão estabelecidos a obrigatoriedade de pagar a PLR. Então, empresas costumam não ler convenção coletiva, depois são surpreendidas nas ações porque os trabalhadores estão cobrando dela isso. Se tiver na convenção coletiva da categoria determinando o pagamento dessa PLR, dessa participação nos lucros e resultados, automaticamente a empresa tem que pagar. E aí ela, né, fica atenta. Então, a gente começa a desenhar esse cenário para ficar um pouco mais claro para o pessoal que dá para ganhar mais, dá para estabelecer com base nos lucros, tem uma forma que isso tem que ser feito, né? E um ponto que eu até gostaria de trazer para o Dr. Denner, né, deixar para a gente claro, a gente vai escrever essa PLR. Eu posso estabelecer o que eu bem entender
Existem critérios para estabelecer uma PLR ou não? Roberto, como muito bem disse o João, e você também, complementando, a PLR ela tem que estar previsto em convenção coletiva ou elaborada a partir de uma comissão paritária, né, onde tem representantes tanto dos trabalhadores como da empresa. A questão dos critérios, os requisitos para a implementação da PLR e a obtenção desse bônus por parte dos trabalhadores deve estar diretamente atrelado a dois fatores muito importantes: o índice de produtividade, o índice de qualidade ou o índice de lucratividade da empresa. Ou também um programa de metas pode ser implementado, no caso da PPR, como a gente disse anteriormente, resultados e prazos devidamente pactuados antes da implementação do benefício, né? Então, quando a gente vai falar de critérios, tanto da PLR como da PPR, a gente tem que observar esses dois fatores, que a gente pode resumir em produtividade, lucros e metas. Certo. Cortou. É até um ponto que a gente poderia pensar. Eu posso incluir numa PLR nesse produto. Voltou? Voltou agora. Tá bem agora? Voltou. Agora sim. Tá. Vamos pensar no seguinte cenário. Eu tenho uma empresa, vou instituir a PLR ali, né? Só que um dos requisitos que eu vou utilizar é o seguinte: para você ter participação nos lucros, você tem que respeitar as normas de segurança e saúde. Eu posso colocar isso como um requisito nessa PLR? Não, Roberto, porque as normas de segurança e saúde do trabalho, elas são preponderantemente, de sobremaneira, responsabilidade da empresa. A empresa ela deve respeitar e aplicar as normas de segurança e saúde do trabalho. Então, logo, não estaria atrelado a questão de produtividade, a questão de lucro, a questão de atingimento de metas, de resultados. Então, inclusive a própria lei veda, né, que tenha esse critério como base para o pagamento da PLR ou da PPR. Repito, por ser justamente uma responsabilidade preponderante da empresa. Cortou. Bom, aqui para mim deu Cortou de novo. uma queda. Cortou de novo. A questão que você estava comentando, se é a parte que eu consegui compreender ali, a norma de segurança, a utilização de proteção individual do trabalhador não pode ser utilizado pela empresa como um requisito para poder ter direito à PLR ou não. Né? Então, assim, você só vai receber a PLR se você utilizar os equipamentos de proteção individual aqui dentro. Tem empresas que o trabalhador usa um capacete, usa uma bota, um avental. Exigir que o trabalhador utilize isso para poder receber a PLR, não pode. Não pode ser colocado isso nesses termos, porque Exatamente. a lei veda. A própria empresa, cabe a ela esse poder de gestão, responsabilidade, e se acontecer alguma coisa, é bom que esse trabalhador esteja com EPI para não ter dor de cabeça, né? E um ponto, então, desenhando dentro de tudo que nós vamos conversando, mora um ponto que a gente chama de complicado no dia a dia. Por quê? Nós estamos falando de participação nos lucros. A empresa tem que abrir para todos os trabalhadores o que ela lucrou naquele ano. Como esse trabalhador vai saber se aquele lucro é real, é fictício, foi alterado, não foi? E aí eu vou jogar essa questão do Dr. João. A empresa, o trabalhador, no caso, ele pode exigir da empresa uma prestação de contas nesse tipo de cenário, sobre faturamento? Sim, no caso, é direito do trabalhador pedir o balanço dos lucros que a empresa teve, tá?
nos livros de balanço, do lucro real que a empresa teve. E é dever da empresa demonstrar isso, tá? Porque pode acontecer que, apesar do trabalhador seguir, cumprir todas as metas que foram avançadas no contrato, pode ser que a empresa não teve lucro naquele mês, pode acontecer. Alguns tribunais, eles entendem que mesmo que a empresa, o funcionário cumpriu todas as metas que foram acordadas entre a empresa e trabalhador, mesmo se a empresa não obteve o lucro, é direito do trabalhador receber aquela bonificação no mês. É bom ter essa questão do controle, porque quando você vai entrar na justiça para pleitear qualquer coisa, falar, eu quero receber isso, você precisa provar que esse direito existe, né? Então, se o trabalhador ele chega lá na justiça e fala, olha, a empresa não me pagou nada dos lucros, mas se ele não levar nenhuma prova que ele pactuou isso, que ele combinou com a empresa, se ele não levar nenhuma prova que a empresa teve lucro, ele precisa provar o direito dele. Ele pode falar, mas olha, eu estou questionando a empresa porque eu acho que o lucro foi maior do que ela reportou. Isso é uma situação. Então aí quem fala tem que provar. É mais ou menos, né, de uma forma bem simplória dizendo, existem algumas discussões, cabe a quem provar isso num processo, mas partindo de uma regra básica, se o trabalhador está falando, a empresa teve lucros e ela negou de me apresentar as informações ou apresentou de forma escassa, sim, nesse tipo de situação ele precisa provar algumas coisas, não só simplesmente alegar, né? E eu até traria dentro dessa ideia, doutor Denner, uma dúvida que é muito corriqueira, é o seguinte, vou pegar um exemplo para a minha pergunta, tá? Trabalhei em 2022, fizemos um acordo com a empresa em janeiro de 2022, que tudo aquilo que a gente lucrasse no ano de 2022, eu teria direito de participar. Acontece que chegou em dezembro, né, no dia 1º de dezembro eu fui demitido, pagaram minhas verbas, tudo certinho. E aí o balanço dessa PLR só foi anunciado em janeiro. Eu tenho direito de receber a PLR mesmo nesse caso da demissão? Roberto, a resposta é sim. Inclusive, tem entendimento pacificado no TST, Tribunal Superior do Trabalho, de que é possível o pagamento da PLR ou da PPR, mesmo em caso de demissão. Demissão sem justa causa e pedido de demissão, é até tranquilo a gente visualizar isso, entendeu? Mas a partir do momento, aí eu vou abrir uma posição pessoal minha, minoritária dos tribunais trabalhistas, mas que eu adoto. A partir do instante em que o trabalhador colabora para que a empresa tenha lucro, para que a empresa cresça, a partir do momento que o trabalhador ele bate a meta que foi pactuada, atinge o resultado que foi proposto, mesmo na demissão por justa causa, eu particularmente entendo que o pagamento da PLR ou da PPR é devido. Porque independente da modalidade de rescisão, esse trabalhador, ele ajudou a empresa a lucrar de alguma maneira, a crescer de alguma maneira, né? Então, respondendo a tua pergunta, sim, o PLR é possível, o PPR é possível o pagamento nos casos de demissão. Minha opinião particular com relação à demissão por justa causa, que ainda é possível também, tá? Por justamente o trabalhador ter colaborado de alguma maneira para o crescimento da empresa. Eu até vejo dentro disso, também acompanho com relação à questão da pessoa que for demitida, ela tem direito, porque ela participou. A questão da justa causa, ela é um pouco complicada, realmente ela é controversa, existem visões e visões, né? Ainda bem que o direito não é uma matemática exata, então a gente tem essa possibilidade. Eu penso um pouquinho diferente do que você falou sobre a questão da demissão por justa causa, mas é um cenário que a gente nem tinha pensado em conversar sobre isso, né?
Mas o ponto comum de tudo que nós estamos comentando é que existe a forma das empresas bonificar, fazer com que os trabalhadores ganhem mais, né? Porque o trabalhador que ganha mais, o mercado gira um pouco mais, esse dinheiro vai para o mercado, ele gasta um pouco mais na quitanda do bairro, ele paga uma escola, ele paga um convênio, então a economia gira. Só que isso precisa ser estruturado de uma forma, eu sempre falo assim, transparente, coerente, sem querer deturpar. Por que eu estou dizendo isso? Tem algumas empresas que adotam isso como um mecanismo para burlar a lei e pagar menos impostos e encargos sobre essa situação. Quando a gente fala de PLR, a empresa não tem encargos trabalhistas sobre esse valor. Porque é um dinheiro que você está pagando, remunerando, indenizando esse trabalhador por ele ter te ajudado a ganhar um pouco mais. É só isso. Então, se ele tem uma natureza de indenizar você por um trabalho que você fez, a lei fala que a empresa não precisa pagar férias, 13º, fundo de garantia sobre esse valor. Podendo ser acordado, vou pagar esse valor todo mês? Não, vou pagar isso uma vez por ano. Quando a gente fechar o balanço, eu pago para você. Ponto. Ela pode combinar isso? Pode. A grande questão é o seguinte, a gente percebe que algumas empresas elas colocam metas individuais. E aí quando eu coloco uma meta individual para esse trabalhador, a Justiça do Trabalho hoje ela entende que isso é uma forma de burlar o programa e fazer com que a pessoa cumpra outras coisas como se fosse ganhar uma comissão. Então tem a comissão velada de PLR, e isso é muito perigoso. Então eu sempre falo assim para a empresa, se você vai trabalhar com isso, a participação nos lucros e resultados é o faturamento da empresa, não pode ser para um único setor. Se você fizer isso para um único setor, condicionando a eles a baterem meta, a cumprir isso e aquilo, sim, isso vai ser caracterizado pela Justiça como um ato de contraprestação, vai ter que pagar todos os encargos trabalhistas em cima disso. Então, evitar utilizar esses mecanismos que permitem que as empresas tenham um custo menor e remunere bem o trabalhador, né? Porque também o trabalhador, nesse caso, como vai entrar com natureza contributiva ali, ele também vai ter alguns benefícios, ele também vai deixar de pagar alguns impostos. Então, nessa situação, evitar tentar burlar. A gente sempre fala eu e o Dr. Denner conversa bastante, né? Essa questão do pessoal achar que juiz é besta. Juiz não é besta. Então, se você está fazendo um projeto desse, quer que a sua empresa lucre, faça certinho. Né? Pega o negócio lá, coloca no preto e no branco, não tenta burlar o sistema. Porque se ficar comprovado que você instituiu metas individuais, pode ter a meta coletiva, mas se tiver a meta coletiva e a meta individual, isso dá problema. E a justiça entende pacificamente que se você colocar dessa forma uma meta só para aquele grupo ou para aquela pessoa, sendo individual, isso caracteriza a necessidade de pagar o salário. E aí o ponto, isso acontece muito, esse ponto que eu estou mencionando, acontece muito com bancários. Né? Os bancários têm lá as metas da agência, do banco em si, e tem as metas individuais. Então, normalmente, nesses casos, essas PLRs dos bancários, elas sofrem, eles ganham. Eles entram na justiça, eles ganham. Isso reconhece a natureza e ganha um pouco mais em razão das verbas trabalhistas. E eu só trazendo um ponto, Dr. Denner, que você comentou, sobre a PLR e a PPR, né? A gente está hoje usando bastante essas siglas, mas para sintetizar os termos, o ponto central é o seguinte, a PPR é uma contraprestação. Por quê? Independentemente do lucro, a empresa tem que pagar para o trabalhador. Sendo assim, a empresa paga encargos trabalhistas sobre a PPR. No caso da participação nos lucros e resultados, não. Ela não tem essa natureza. Por quê? O trabalhador ele só vai ganhar se houver lucro. Se não houver lucro, não tem. Então, essa distinção precisa ficar bem clara, porque as empresas e os trabalhadores, quando pactuar isso, esse eu diria que é o carro-chefe do negócio. Dali para frente a gente vê o que acontece. Então a gente precisa ver qual que eu vou seguir. Se o meu trabalhador bater essa meta e não tivermos lucro, eu vou pagar para ele aquilo que eu combinei? Ponto 1. Não vou, não tenho condições, não tenho caixa, então
PLR. Faz um negócio com lucro, porque se você tiver lucro, você partilha. Se você não tiver lucro, aí você não precisa pagar isso, né? Então, meritocracia, ela existe. Existe uma forma de remunerar bem o trabalhador. Existe uma forma da empresa conseguir faturar um pouco mais. E eu acho que a PLR, ela incentiva, né? Não sei, eu até queria saber a opinião de vocês para a gente caminhar para o final. A visão de vocês sobre a PLR, como que a gente pode utilizar isso como um mecanismo de incentivo, né? Doutor João, o que você acha sobre esse mecanismo? Você acha que é válido ou você acha que a empresa poderia dar um aumento salarial em vez de pagar a PLR? Cara, eu acho muito interessante, porque em algumas situações a gente pode ver que às vezes o funcionário, o trabalhador, ele se acomoda. Então ele sabe que no final do mês ele vai ganhar aquele salário fixo que ele tem. Com a aplicação desse sistema, o funcionário vai buscar um melhoramento no seu dia a dia, vai buscar de alguma forma aumentar a sua produtividade dentro da empresa, porque no final do mês ele vai ter aquele bônus, entendeu? Então eu acho super válido a aplicação desse sistema nas empresas. Muito, muito bom. E Dr. Demi, o que você acha? Eu sigo em boa parte o que o João trouxe. O pagamento da PLR é um incentivo não só para o trabalhador buscar produtividade, mas um ganho para a empresa. E até uma forma da empresa segurar os melhores funcionários no seu quadro. Porque na hora de competir com outras empresas no mercado de trabalho, o trabalhador, querendo ou não, ele coloca isso na balança. Pô, essa empresa oferece PLR, ao passo que outra não. É bem provável que o trabalhador escolha a primeira e não a segunda. É o que eu sempre digo. Trabalhador bem remunerado, trabalhador valorizado, incentivado, ele gera produtividade que, por consequência, gera lucro para a empresa. A empresa cresce. E não só a empresa, como você bem disse, Roberto, anteriormente, a própria economia gira. Sim. Dinheiro na mão do trabalhador é economia girando, é produção aumentando. E, por consequência, é geração de emprego. Então, eu acho muito válido essa proposta da participação nos lucros e resultados da própria PPR, para que tanto trabalhador como empresa possam ganhar e juntos crescerem. Com certeza. Eu também comungo aí do que vocês falaram. Eu acho que é esse caminho. Nós temos formas de resolver, formas de todo mundo ganhar. E eu super incentivo, dentro de uma estratégia econômica para os empresários, esse tipo de situação, porque a PLR ela é uma forma de você amenizar uma boa parte dos encargos tributários que, infelizmente, hoje os pequenos, médios empresários sentem muito, né? Porque ele tem que pagar muito tributo. E, então, se ele tem um mecanismo aí em cima disso que pode sempre favorecer o próprio enriquecimento dele e do grupo dele, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que a PLR pode vir para somatizar aquela estratégia da empresa crescer, fazendo com que a empresa ganhe, e exatamente o que o Dr. Denner falou, valorizar os bons trabalhadores, valorizar, lógico que não é só salário que segura funcionário, não é só salário que faz a pessoa produzir, isso é bom, isso é um incentivo, mas tem outros aspectos, né, envolvendo ambiente de trabalho, envolvendo questões mesmo de qualidade de trabalho, são outros fatores, mas sim, financeiro ele é determinante para situações, e então a gente acha que é legal, por isso que a gente trouxe esse tema, para conscientizar essas pessoas que estão, né, pensando o que fazer. Às vezes a pessoa quer pedir um aumento na empresa, a empresa está naquela dificuldade, não sabe o que fazer, pode propor. Acho que o próprio trabalhador pode sentar, se ele tem essa possibilidade de conversar com o patrão ali, com o empregador dele, falar, olha, você não pode aumentar meu salário, nós estamos com medo, então vamos fazer o seguinte, vamos abraçar a causa nós dois, vamos trabalhar, produzir, eu vou tentar lucrar, você vai me ajudar, nós vamos ganhar, e no final a gente partilha um pouco disso.
esse tipo de iniciativa também ela é boa, né? Porque tem gente que não quer empreender, tem gente que não quer ser empreendedor. Não tem necessidade, pode ser um trabalhador. Você pode fazer isso dentro da empresa que você está e ganhar em cima disso, né? E lucrar um pouco disso. Então, as pessoas podem ter esse diálogo, trabalhar pensando nisso, ganhar, não é errado ganhar dinheiro, não é errado o trabalhador querer ganhar um pouco mais e não é errado o empresário querer ganhar um pouco mais, desde que essa equação seja boa para todo mundo, né? E, então, pessoal, para vocês que passaram, mandar um abraço aqui, ó, deixa eu pegar aqui, tem o pessoal que passou, a Jace passou aqui, Solene, Rodrigo, a Ana, a Angélica, Souza Jaqueline passou, Nicole passou, o Guilherme, o César, Cirlei, o Cássio, o Astério, Luana, o Lucas Góes passou aqui também, e a doutora Sandra também. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente, de ter acompanhado. Para vocês que chegaram agora, pegou só o finalzinho da nossa live, é só vocês, a gente vai salvar aqui na parte, é só vocês assistindo o feed. Nós estávamos falando sobre partilhar lucro, né? Como fazer, como pensar numa estratégia que todo mundo ganhe. Então, a live vai ficar salva aí no perfil, é só vocês acessarem. Doutor João, muito obrigado. Nossa live, né? Nossa primeira live aqui. Parabéns. Você conseguiu chegar onde você queria e a gente vamos trabalhar junto. Eu acho que é isso, né? Uma mão abraça a outra e aí nós vamos seguindo junto, porque assim, junto nós vamos um pouquinho mais longe. Então, seja bem-vindo às nossas lives, né, doutor Dani? Com certeza. Parabenizo igualmente o João por merecidamente ter conseguido atingir o seu objetivo. Agora é caminhar, né? Caminhar e auxiliar a gente aí nesses assuntos que a gente propõe como forma de informação para quem nos assiste. Inclusive, o tema da live foi dele hoje. Com certeza, de fato. De fato. Agradeço a oportunidade de estar conversando desse espaço, para estar levando informação para o pessoal. Beleza, pessoal. Muito obrigado. Daqui 15 dias a gente volta com outros assuntos. Quem quiser mandar sugestão, fique à vontade. E a gente vai se falando. Pessoal, bom fim de semana e até mais. Um abraço, boa tarde e até mais. Boa tarde.